Bom, então, voltando para os dados, né, o homem, então, por ele não procurar o serviço de saúde, a gente está até agora no Novembro Azul, né, onde Porto Alegre está pensando, quer dizer, está promovendo que o homem procure mais a unidade de saúde, porque acaba que ele não procura a unidade, né, daí acaba não cuidando das doenças, né, não fazendo prevenção nem promoção da saúde, o que acaba com que tenha um número muito maior de mulheres do que de homens com 60 a mais. Então, a gente tem no Brasil uma expectativa de vida em 2021 de 76,8 anos de idade. Masculino, então, 73,3 anos, a expectativa de vida, e feminino, 80,3 anos, né? Então, feminino bem maior. E aquilo que a gente estava conversando no slide anterior, sobre a população do IBGE de 2010, que está 15%, e em 2010, em 2020, 23,2%, a expectativa de 2050 é que chegue a 30% da população toda do Brasil, né, de pessoas idosas. A gente, então, com todos os recursos, né, de saúde, né, hábitos de vida, né, tratamentos, diagnóstico, a expectativa de vida, ela acaba aumentando 2,8% a cada 10 anos. E isso cada vez mais as pessoas vão viver mais, né? Então, cada vez mais a gente vai ter pessoas idosas no Brasil e não tanto mais jovens. Então, o que as políticas públicas têm que dar ênfase para o atendimento não deixar de atender os outros ciclos de vida, com certeza, mas a pessoa idosa, ela precisa ser atendida, né? E as políticas têm que ter uma visão melhor, né? Com mais oferta de especialistas, né? Com mais recursos de atividade física, de atividade intelectual, né? Para evitar as demências. Então, a população de pessoas idosas, ela já é maior do que a população de pessoas, né, de crianças com menos de 5 anos, como eu já estou repetindo. A mortalidade, como é que fica? A gente tem, então, uma mortalidade por doenças, as principais causas, né? Então, principalmente por doenças infecto-contagiosas, né, parasitárias, que dá em torno de 36%, as neoplasias, 20,7%, as doenças do aparelho respiratório, 19,5%, as doenças do sistema nervoso, 8,7%, do sistema endócrino, nutricional e metabólico, 8,3%, as causas externas, 6,8%, tá? Pode passar também a da mortalidade. Daí a mortalidade por causas externas, em 2021. Então, a primeira causa, os homicídios, né? Tá aí a violência. Segunda causa, as quedas. São todas, as causas externas são todas causas evitáveis, né? Então, é importante a gente pensar nesse dado, né? Que tudo isso pode ser prevenido, né? Pode-se evitar essas mortes. Então, o homicídio, 59,5%, as quedas, 14,8%, os acidentes de transporte, 10,7%. A EPTC, ela sempre está envolvida nas atividades também de promoção, né, de prevenção de acidentes, todas as atividades que a gente faz para o idoso, a EPTC praticamente participa de quase todas. E o suicídio, que é outra causa evitável, que é enorme, né, o número de suicídios da pessoa idosa. Desse total das causas externas que a gente tem de mortalidade, que são 6,8%,
7,1 são relacionadas com suicídio. É um número bem grande também. E os óbitos, então, em Porto Alegre em 2021 foram um total de 285 óbitos. E as maiores causas, então, né, foram por quedas, né, que é uma causa bem evitável, né, 64,2%. Isso, esse dado aqui das entradas do HPS, e a grande maioria, vamos dizer assim, em torno de 50% em um ano, né, acaba levando ao óbito. É um dado bem preocupante. Então, acidentes de trânsito 7,7%, homicídios 3,5% e suicídio 2,3%. Então, por enfrentamento da violência, né? Deixa eu ver uma coisa. Aqui, desculpa. Notificação compulsória. Então, o que a gente teve entre 2018 e 2021? Sexo das vítimas, então, o maior número de notificações foi do sexo feminino, 65,9%. Do sexo masculino foi um menor número, foi 34,1%. Sobre a natureza, negligência, né? Então, a gente tem vários tipos de violência. Tá? Todas essas violências, no caso de suspeita ou de a negligência, a autoprovocada, a física, a financeira, a psicológica e a sexual, todas as notificações, mesmo sendo somente suspeita, elas devem acontecer. Então, a gente tem a negligência quando não, o idoso ele está sozinho, está abandonado, né, não tem quem cuide, é um tipo de notificação, inclusive na suspeita deve ser comunicado, né? Então, a gente tem 33,8%. A autoprovocada, onde ele mesmo, né, comete violência contra ele mesmo, também é um tipo de notificação. A tentativa de suicídio entra na autoprovocada, 31,4%. A física, né, situação de violência, né, tanto doméstica, entre familiares, tudo. E a financeira também pode acontecer com os familiares que acabam usando o dinheiro da pessoa idosa, né, para o seu próprio benefício, né, coagindo ele. Isso acontece bastante também. A psicológica, 3%, e a sexual, 2,2%. Né? Então, a gente tem esses diferentes tipos de notificação e todos são responsáveis, né? A sociedade é responsável pela notificação, né? Não o profissional de saúde, a comunidade, quem identifica uma suspeita ou a própria violência, né? A gente tem os canais de notificação, né? Os canais de denúncia, onde todos devem fazer essa denúncia, tá bem? Então, o enfrentamento da violência, ele é um problema de saúde pública, ele é fundamental que se conheça a magnitude da violência para que o planejamento das políticas públicas sejam prioritárias, né? A organização das práticas e do serviço tem ênfase na promoção da saúde, na prevenção da violência e na criação das políticas públicas saudáveis. Então, é preciso, então, ações intersetoriais. Quando a gente fala em ações intersetoriais, nós temos outros entes envolvidos, não é só a saúde, né? Então, a gente tem também o serviço social, a gente tem também o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que é bem atuante, nós temos o Ministério Público, né? Temos a Delegacia da Pessoa Idosa, né? Que fica ali no Palácio da Polícia, o único local de Porto Alegre, mas todas as delegacias, através do 190, podem ser acionadas, né?
Nós temos uma ficha de notificação, tanto de violência quanto da suspeita de violência, né, que deve ser preenchida, né, pelo profissional de saúde, né, e também temos a promoção da cultura da paz. Esse cartaz eu gosto muito dele porque ele fala dos tipos de violência, né? Ele frisa o dia 15 de junho, que é um dia mundial de conscientização. Ele foi elaborado junto com a vigilância sanitária, esse cartaz, né? Então, ele mostra bem direitinho, né, os tipos de notificação. Ele dá os telefones, né, de todos os canais. Ele mostra alguns sinais de abuso, né? Os sinais que são importantes para a gente ver o que pode caracterizar, né, a violência, né? Que na própria suspeita é importante a notificação. E a gente tem uma lei, né? Uma lei lá de 2003, que ela teve uma nova, a Lei 10.741, que é a lei do Estatuto da Pessoa Idosa, onde foi criado o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Essa lei, ela teve um complemento em 2017, né? Onde foi colocado o super idoso, e teve alguns ajustes também, né? E por que foi feito essa lei, né? Porque foi percebido que alguns itens não estavam sendo respeitados para a pessoa idosa. E daí teve que se criar um estatuto, né, prever uma lei, né, para garantir esses direitos da pessoa, né? Isso é extremamente delicado, né, porque a lei, né, que onde a 80-80, né, onde a saúde é direito de todos, é dever do Estado, né, ela não conseguiu contemplar, né, e direito da comunidade, e é dever da comunidade preservar também a saúde, né. Então, teve que se criar um estatuto, e nesse estatuto, né, para ter essa garantia, né, da preservação da saúde física, mental, moral, intelectual, espiritual e social, de condições de liberdade e dignidade da pessoa idosa. Bom, eu acho que essa é a minha parte, né, que eu gostaria de comentar hoje com vocês. Aí já entra uma apresentação sobre... Eu pedi para o Éder para a gente não avançar mais, porque daí já entra os direitos. Eu não sei o que vocês acham que é importante a gente comentar sobre isso neste momento. Fernando. Professora, se a senhora quiser, a senhora ainda tem 6 minutos ainda, se a senhora quiser falar essa parte. Tá bom. Tá bem, tá bem. Tá ótimo, então. Então, vamos lá. Então, no Brasil, né, já passou essa. Então, quem é a pessoa idosa, né? A pessoa idosa, então, é uma pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Mas não quer dizer que todos os seus direitos vão ser atendidos, né? Nem tudo é para a partir de 60 anos. Quem é considerado idoso é uma pessoa com 60 a mais. Mas nem todos os direitos, vai ter alguns direitos que vai ser a partir dos 65 anos, tá? Então, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência da família. Então, era bem isso que a gente estava conversando antes, né? É dever de todos, né, dentro de uma comunidade, quando tu observa uma situação de violência, né, tem que ser denunciado, inclusive a suspeita.
Então, 60 anos. Quem é que tem dentro do estatuto, então? O que é direito da pessoa com 60 anos? É um atendimento preferencial, imediato, individualizado em instituições públicas e privadas. A gente sabe que na saúde a gente tem uma prioridade de saúde, né? Claro que se dá preferência, né, para as pessoas com 60 anos, mas isso aí ainda não está em Porto Alegre estipulado. A gente está pensando na pessoa no idoso com 75 anos, que é o idoso frágil, ou acima de 80 anos, que é o super idoso que está garantido no estatuto, mas isso ainda não está nada definido, tá? Então, o direito a vagas exclusivas no transporte público, quem tem 60 a mais, reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, direito a medicamentos gratuitos, como outro cidadão, né? Especialmente os de uso continuado e a meia entrada em eventos também. Então, 65, né? Daí entra a gratuidade no transporte público, né? O benefício de um salário mínimo em situação de segurança alimentar. E isso é quando o idoso não tem dependente, né? Então, acima de 65 anos, né? Se ele já contribuiu por 15 anos para a INSS, ele tem direito a esse salário mínimo, né? Que é o benefício da pessoa que tem 65 anos ou mais, né? Que não tem outra renda. Então, como eu tinha falado antes, o 80 anos é uma prioridade especial, até mesmo em relação a outros idosos, conforme está nesse adendo do Estatuto que foi feito em 2017. Então, os direitos previstos no Estatuto é o atendimento à saúde domiciliar, caso não tenha como se locomover até o atendimento, né? Uma coisa importante também que não está nas lâminas, né, é que a pessoa idosa, ela tem direito a consultar na unidade de saúde mais próxima do seu domicílio, né, independente do território, né? Isso foi uma lei de Porto Alegre, né, onde o idoso, o deficiente físico e o obeso pode ter essa escolha, né? Mas daí fica difícil para a equipe fazer um bom acompanhamento, né? A equipe do território. A gente sempre orienta que preferencialmente consulte na unidade de saúde do território, mas é direito da pessoa idosa, né, escolher pela sua unidade de saúde. Então, proibida a cobrança diferenciada por motivos de idade em planos de saúde, né? Atendimento domiciliar pela perícia do INSS, caso não tenha como se locomover. Direito acompanhante com permanência durante todo o tempo de atendimento em serviço de saúde, né? É um direito. Então, é um dever, é uma omissão em o que o Estatuto dispõe sobre a violência, né? É uma definição, na definição fala que é uma ação ou omissão em ambiente público ou privado, né? Em relação ao sofrimento físico, psicológico, morte ou dor, né? É um dever de todos a prevenção das violências, então está repetindo, e também é dever de todos a notificação em qualquer um desses direitos assegurados à pessoa idosa pelo Estatuto. E aqui fala, deixei em vermelho aqui, né, porque é crime, né, a violação dos direitos da pessoa idosa, ela prevê uma reclusão de 6 meses a 4 anos e podendo acontecer até multa, né. Então, é bem delicado, né, quando sofre qualquer tipo de violência, né. Inclusive, o familiar, ele é responsabilizado por isso. Acabou meu tempo? Entrou uma... Sim, professora, mas na verdade depois a gente vai ter mais tempo para discussão, para as perguntas dos nossos convidados, de quem está nos assistindo, né? Mas agradecer a senhora pela sua fala, foi muito esclarecedora, né? Depois, lá no final, a gente vai ter as perguntas, quando vamos conversar a senhora, a professora Renata e o professor Virgílio, sobre as apresentações dos senhores, né? Muito obrigado pela apresentação, é muito importante falar sobre a saúde básica do idoso também, como as coisas funcionam
na vida real, né, professora Raquel? Então, muito obrigado.